A Fórmula 1 sempre foi o palco onde homens tentam provar que são mais rápidos do que o impossível. Mas naquele ano, naquele país, naquela largada, duas forças se enfrentavam não apenas por um troféu, mas por significado. Ayrton Senna e Alain Prost não representavam apenas estilos diferentes de pilotar. Representavam mundos opostos, filosofias incompatíveis, maneiras distintas de encarar o que significa vencer. E talvez seja por isso que antes mesmo da luz se apagar, já dava para sentir no ar que aquele momento não pertencia ao esporte. Pertencia à história. Porque existe um tipo de competição que vai além da racionalidade. Um tipo de ambição que cresce, se transforma, se distorce. E quando percebemos, já virou obsessão. Suzuka viu isso de perto. Viu no olhar dos dois pilotos. Viu na tensão entre as equipes. Viu nas arquibancadas lotadas, onde gente que mal entendia inglês, francês ou português, entendia perfeitamente aquela linguagem universal, a do duelo inevitável. E talvez seja esse o ponto. Não era apenas sobre quem seria campeão. Era sobre o limite invisível, aquele que todos acreditam que podem controlar até o momento em que ele engole tudo. Se existe uma corrida na história da Fórmula 1 que merece ser revisitada, não pelo que aconteceu, mas pelo porquê aconteceu, essa corrida é Suzuka 1988. Um palco circular de asfalto, que naquele ano se transformou em uma arena filosófica sobre poder, perfeccionismo, destino e ego. O Japão havia se tornado o altar perfeito para aquele duelo. A McLaren dominara a temporada como poucas equipes dominaram qualquer coisa na história do automobilismo. A MP44 era mais do que um carro, era uma obra-prima, um milagre aerodinâmico, um símbolo daquilo que a engenharia humana consegue construir quando nenhum erro é aceitável. Só que dentro dessa máquina absoluta, havia duas almas completamente diferentes tentando controlá-la. De um lado, Alain Prost, o professor, o piloto cirúrgico, calculado, impecável. Um homem que pilotava como quem resolve equações matemáticas, sem frio na barriga, sem tremor na mão, sem hesitação. Do outro, Ayrton Senna, o poeta, o místico, o homem que parecia conversar com o carro, com a pista, com o universo inteiro a cada frenagem e a cada curva. Dois mundos, uma equipe, uma temporada perfeita, que trouxe imperfeições humanas à tona de uma forma que ninguém esperava. E antes de entrarmos nos detalhes dessa história, que vai muito além do resultado, muito além do título, muito além de qualquer estatística, eu quero saber de você. De qual cidade você está assistindo esse vídeo? Comenta aí embaixo, porque eu quero ver de onde essa comunidade está vindo. A filosofia da velocidade não é só sobre corridas, é sobre gente, sobre ideias, sobre percepções. Então comenta aí e bora mergulhar. Porque o que aconteceu em Suzuka 1988 não é apenas história da Fórmula 1, é história da condição humana. Suzuka, 1988. A pista parecia respirar sozinha, parecia um organismo vivo, pulsando, vibrando, observando. Cada curva daquele traçado tinha alma. Cada grão de asfalto parecia guardar memória. Era como se o circuito soubesse, de alguma forma, que seria testemunha de um dos momentos mais simbólicos da história da Fórmula 1. A chuva de dias anteriores havia cedido espaço a uma umidade densa, grudenta, que transformava o ar em um bloco quase palpável. Os fotógrafos, sempre inquietos, estavam em silêncio. A imprensa, sempre barulhenta, falava baixo. Até os mecânicos, acostumados a trabalhar cercados de caos, faziam seus movimentos como se estivessem em uma sala sagrada. O clima não era de corrida, era de destino. E talvez seja por isso que aquele grid tinha um peso que ultrapassava o esporte. Prost e Senna estavam lado a lado. Ou melhor, estavam lado a lado porque o regulamento assim permitia. Mas na realidade, estavam em dois mundos completamente diferentes. Prost, com sua postura quase monástica, parecia pronto para executar mais um dia de trabalho. O capacete branco minimalista representava exatamente seu estilo, limpo, silencioso, sem exageros. Ele observava tudo com frieza. Observava Senna,
observava o carro, observava as chances e observava os riscos, porque ele conhecia cada um deles. Senna, por outro lado, estava com o olhar de quem conversa com algo que ninguém mais vê. Ele olhava para frente, mas parecia enxergar para dentro. Parecia estar tentando alinhar a própria alma com a largada. Sua respiração era profunda, o corpo imóvel, mas os olhos queimavam, porque para Senna aquele dia não era uma corrida, era um chamado. A ambição tem sons. Às vezes ela sussurra, às vezes ela grita. Naquele domingo para Senna ela rugia. O MP44 era uma obra-prima. Nenhum engenheiro vivo poderia negar isso. Mas a genialidade daquele carro criava um paradoxo. Quando tudo é perfeito, o único elemento imperfeito que resta é o ser humano. E naquele grid, 2 humanos lutavam para controlar uma máquina que estava além de qualquer equilíbrio emocional. Quando as luzes vermelhas começaram a acender, Prost respirou fundo. Senna, não. Senna prendeu a respiração, como se estivesse mergulhando em um oceano invisível, como se estivesse entrando em outro plano. E então aconteceu. A largada que não era para acontecer. Um erro mecânico, um deslize eletrônico, uma imperfeição mínima no sistema. Ninguém nunca soube apontar exatamente onde começou a falha. Mas Senna, o homem que sempre largava como se tivesse um sistema de ignição ligado ao coração, simplesmente ficou parado, completamente parado. Enquanto todos ao seu redor disparavam como flechas, ele afundava. Em milissegundos, o sonho se transformou num pesadelo. E Suzuka, que já tinha visto tudo, dessa vez pareceu arregalar os olhos. Do cockpit, Senna viu o mundo se tornar uma mancha. Ele viu carros passando, viu chances indo embora, viu o campeonato escorrendo pelas mãos. Mas o que ele sentiu, e isso ele sempre admitiu, foi outra coisa. Ele sentiu raiva, não de alguém, não de algo, mas de uma força invisível, aquela que tenta dizer aos ambiciosos que eles não podem tudo. E esse é o ponto onde muitos param a análise. Mas não é onde a filosofia da velocidade começa, porque ali, naquele instante, não era mais uma corrida entre 2 pilotos. Era uma corrida entre o homem e a própria ideia de destino. Eu tive um pouco de problema com a embreagem, muito sensível. E na hora do farol verde, o carro deu um pulo, mas o motor morreu. Aí eu fiz ele pegar no tranco de novo, que eu tinha dado um pulo. Aí fui de novo, ele morreu de novo, deu pra pegar no tranco de novo. Eu achei que tinha morrido o motor, aí saí. Mas eu achei que já tinha tudo pro espaço. Senna engatou a primeira marcha como quem puxa uma espada. O carro deu um tranco e ele arrancou com uma violência quase emocional. Era como se ele estivesse tentando não apenas recuperar posições, mas recuperar o controle da própria narrativa. E enquanto ele avançava como um predador ferido, Prost fazia exatamente o oposto. Prost pilotava como cirurgião. Ele sabia que o campeonato estava ali, na palma da mão. Bastava não errar. Bastava não arriscar. Bastava ser quem ele sempre foi. Impecável. A diferença entre ambição e obsessão começa exatamente aqui. Prost nunca precisou destruir o mundo para prová-lo. Senna, sim. Enquanto Senna ultrapassava um carro atrás do outro, sem hesitar, sem piscar, Prost mantinha a frieza matemática. Ele sabia que não precisava responder ao ataque emocional do rival. Sentia, inclusive, que quanto mais desesperado Senna estivesse, mais previsível ele se tornava, pelo menos na visão do francês. Mas Suzuka não se curva à lógica. Nunca se curvou. É um circuito que exige tudo: física, técnica, coragem, sensibilidade, leitura emocional. E foi nessa complexidade que a corrida começou a mudar. Senna, vindo de trás, parecia ter sido possuído por algo maior. Ele não corria contra carros. Corria contra uma ideia, a de que o mundo não permitiria que ele fosse campeão naquele ano. Ele pilotava como quem quer quebrar uma maldição. Na volta 2 já havia recuperado algumas posições. Na volta 4, a chuva fina começou a cair, apenas o suficiente para incomodar. Na volta 6, ele estava em 10º, e Prost seguia em 1º. Distante, intocável, impecável. O campeonato parecia decidido, mas a Fórmula 1 não é um esporte de decisões.
é um esporte de transições, e naquele dia, uma transição começou silenciosa, quase imperceptível. A pista ficou mais úmida, os pneus começaram a perder rendimento, e alguns carros começaram a derrapar. Pequenas falhas, pequenos deslizes, pequenas oportunidades. Senna percebeu tudo antes dos outros. É isso que diferencia os grandes dos imortais. Ele entendeu que aquele clima, aquela condição intermediária, imprevisível, desconfortável, era o território dele. E como um animal que sente o cheiro da presa, ele mudou. O estilo, a frenagem, a agressividade, a linha de trajetória, tudo ficou mais vivo, mais afiado, mais obsessivo. E é aqui, exatamente aqui, que surge a pergunta central do vídeo. Quando o desejo de vencer deixa de ser ambição e vira obsessão? Para Senna, aquele divisor não era filosófico, era visceral. Ele não podia, dentro da própria moral, aceitar perder sendo o mais rápido. Porque para ele, ser o mais rápido não era talento, era destino. E destino, para Senna, não falha. Quando ele alcançou o pelotão intermediário, os pilotos começaram a se deslocar por instinto. Ninguém queria ser o obstáculo que impediria Senna de cumprir sua profecia pessoal. Todos viam nos olhos dele algo que raramente se vê em esportes: a ausência completa de hesitação. Já Prost não via isso. Prost via apenas números. Vantagem, rendimento, estratégia. E talvez seja por isso que a história caminhou para onde caminhou, porque quando um homem luta com cálculo e o outro com destino, o resultado nunca é apenas uma vitória, é uma colisão inevitável entre mundos. A cada volta, Senna avançava como se estivesse correndo contra o universo, e Suzuka, talvez o único circuito capaz de compreender essa jornada, parecia abrir espaço para ele. Até que Senna, enfim, entrou no espelho retrovisor de Prost. E quando isso aconteceu, o destino sorriu. Não porque escolheu um vencedor, mas porque sabia que, dali em diante, nada seria racional. Porque quando ambição e obsessão finalmente se encontram, a linha que separa ambos desaparecem. Quando Senna finalmente aparece nos espelhos de Alain Prost, algo muda na atmosfera do circuito. Não é apenas a aproximação de um carro mais rápido. Isso acontece o tempo todo na Fórmula 1. O que muda é a vibração, o silêncio tenso nas arquibancadas, a maneira como o público para de respirar. Porque todo mundo sabe, no instante em que a câmera se aproxima do capacete amarelo colado na traseira branca e vermelha do carro número 2, que aquilo ali não é uma disputa por posição. É uma disputa por algo que a maioria das pessoas passa a vida inteira tentando entender: o controle sobre o próprio destino. A diferença de filosofia entre Senna e Prost sempre esteve ali, mas agora ela estava materializada em duas máquinas que pareciam encarnar as almas de seus pilotos. A impulsividade transcendental de um lado, a precisão matemática do outro. Prost enxerga Senna chegando, não porque vê no retrovisor, mas porque sente. O carro mexe de maneira diferente, a vibração muda, o som muda. É como se a presença de Senna fosse capaz de alterar o ambiente físico ao redor. E naquele momento, a reação de Prost revela muito sobre quem ele é. Ele não entra em pânico, ele não acelera demais, ele não ataca as curvas, ele calcula. Mas o que Prost não percebe, e talvez sendo justo jamais pudesse perceber, é que um homem guiado por obsessão não calcula. Ele recria a realidade ao seu redor para que ela caiba na própria narrativa. E é isso que Senna faz. Ele começa a pressionar Prost como se estivesse jogando xadrez em velocidade máxima. Ele força entradas nas curvas, aproxima a frenagem ao limite, estuda ponto por ponto onde o francês hesita. Senna não quer apenas ultrapassar. Ele quer quebrar a lógica de Prost. Quer fazê-lo entender que aquele dia, aquela pista, aquele clima, pertencem a ele. E Suzuka parece concordar. A pista dá pequenas pistas de seu humor. Um pouco mais de aderência aqui, um brilho diferente ali, um vento leve que altera o comportamento aerodinâmico. A própria natureza parece conspirar, como se o Japão tivesse decidido que aquela disputa precisava ser resolvida naquele domingo.
sem adiamentos, sem desculpas. Na volta 14, Prost já não lidera com a tranquilidade de antes. O francês percebe que Senna não só alcançou, como está pilotando em outro estado mental. Ele conhece aquele tipo de estado. Ele já viu homens perderem corridas, perderem títulos, perderem a cabeça, porque confundiram coragem com necessidade. Mas Senna não confunde. Para ele, coragem e necessidade são a mesma coisa. Prost tenta manter o ritmo, mas não quer arriscar. Ele sabe que o campeonato está nas mãos dele se não cometer erros. Mas sabe também que Senna, em momentos como esse, transforma cada curva em um campo minado. E então a chuva aperta. Não é forte, não é perigosa, mas é suficiente para desestabilizar o piloto, que depende da lógica. Prost reduz o ritmo levemente. Prudência. Senna aumenta. Destino. É aí que a corrida muda de tom. Senna começa a se aproximar em trechos onde ninguém se aproxima. Ele faz o S de Suzuka como se estivesse desenhando com a ponta de um pincel. Ele se permite correr onde os outros se permitem sobreviver. Cada vez que Senna reduz a distância, a torcida japonesa reage como se assistisse a um ritual. Eles não estão torcendo por um piloto, estão torcendo por um tipo de força espiritual, aquela que só existe quando o ser humano tenta ultrapassar seus próprios limites. Senna está tão imerso na corrida que sua concentração vira algo quase religioso. Ele não enxerga mais curvas, enxerga caminhos, não enxerga carros, enxerga propósitos. E quando finalmente se coloca na zona de ataque, uma sensação estranha toma conta do ar. Uma sensação de que algo grande, maior que o esporte, está prestes a acontecer. Na volta 27, Senna coloca meio carro por dentro na curva 1. Não é suficiente. Prost fecha a porta com maestria, não com agressividade, mas com a precisão de quem conhece cada centímetro daquele traçado. O francês sabe que não pode ceder. Não agora, não naquele ponto, porque ceder ali seria admitir que Senna está jogando em outra dimensão. Mas Senna não aceita portas fechadas. No giro seguinte, ele tenta por fora. A torcida levanta. Prost novamente fecha com elegância, quase sem tocar, quase sem sujar a própria condução. É uma dança, é um duelo, é um choque de crenças. Os engenheiros da McLaren começam a entrar em desespero silencioso. Eles não falam nada, mas pensam a mesma coisa. Isso não pode estar acontecendo. Não entre dois carros iguais. Mas estava. Porque nunca foi sobre dois carros iguais. Foi sobre duas almas diferentes. E então chega a volta 28. Senna posiciona o carro de maneira milimétrica na saída da curva Spoon. Ele abre antes, acelera antes, mantém o volante firme, puxa toda a potência do motor Honda como se estivesse domando uma fera que só responde a ele. E o resultado é inevitável. Ele se aproxima como um cometa. A câmera embarcada mostra algo impressionante. Senna não pisca, não respira, não hesita. É como se estivesse sendo guiado por algo além da técnica. Prost olha pelo retrovisor e percebe, é agora. Mas a obsessão não sabe esperar. Na freada da chicane final, Senna mergulha. Mergulha tão fundo que parece disposto a atravessar a barreira física da pista. Prost tenta reagir, tenta se defender, tenta manter a linha, mas já é tarde. Senna passa. A torcida explode. Os engenheiros enlouquecem. As câmeras vibram. É o mais forte. Vai tentar pegar o vácuo para tentar a ultrapassagem. Vai tentar o Senna chegar. Vai para cima do Prost. Tirou para botar por dentro. Prost espreme. Senna bota o carro. Vai para a ultrapassagem para sair à frente. Prost belisca, zebra, Ayrton Senna vai que vai com tudo e passa Prost. Mas a pergunta não é como Senna passou. É por que passou. Porque naquele instante, Senna não estava apenas ultrapassando Prost. Estava ultrapassando a própria dúvida. Estava ultrapassando o destino que parecia negá-lo. Estava ultrapassando o mundo que tentara pará-lo na largada. E então vem o clímax. O carro de Prost começa a perder rendimento. Seu motor não responde como antes. Os pneus não se comportam como antes. A pista parece não cooperar mais. E enquanto Senna dispara em direção à vitória, algo fica claro. Prost perdeu
não porque foi mais lento, mas porque tentou lutar lógica contra a transcendência. A corrida termina não com fogos, mas com significado. Senna cruza a linha de chegada e parece libertado. Punho, vibra, é a vitória! Ayrton Senna, do Brasil! Campeão mundial de 1988! Ayrton Senna do Brasil! A vitória de Senna! A 8ª vitória do ano! Prost cruza a linha e parece exausto, não fisicamente, mas emocionalmente. Porque no fundo, ambos sabiam. Não foi apenas uma corrida, foi a prova definitiva de que a ambição tem limites, mas a obsessão, não. E Suzuka, silenciosamente, guardou esse segredo. E quando as luzes se apagaram em Suzuka, em 1988, não foi apenas o fim de uma corrida. Foi o fim de uma pergunta e o começo de outra. Porque Senna tinha mostrado ao mundo que existe um ponto na vida onde a ambição deixa de ser um objetivo e vira um espelho. Um espelho que devolve perguntas que muita gente passa a vida inteira evitando. O que você está disposto a sacrificar para chegar onde diz querer chegar? E quando chegar lá, já não basta. Prost saiu do Japão naquela noite carregando um título perdido, mas algo mais profundo permaneceu nele. O peso de perceber que não se vence um homem que acredita que seu propósito está acima de qualquer limite. E Senna, por sua vez, deixou Suzuka diferente, como se tivesse descoberto que a vitória não era apenas um troféu, mas uma confirmação de algo que já ardia dentro dele. No fim das contas, aquela corrida não foi sobre carros, sobre chuva ou sobre estratégia. Foi sobre nós, sobre tudo que ainda buscamos, sobre tudo que ainda tememos, sobre essa linha invisível que separa quem sonha de quem se torna o próprio sonho.